Alô! E aí galera da Horus, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Mais um dia de trade, mais aí um gain, um TP pra gente, beleza? Eu vou estar explicando pra vocês aqui nesse vídeo qual que foi a operação que eu peguei hoje, tá? Porque esse mês tá sendo bem fraco de operações, se não me engano, em 17 dias essa é só a minha segunda operação. E aí a gente vai estar falando um pouco por dentro, tá? Fazendo uma top-down analysis para vocês entenderem o motivo de eu ter entrado, beleza? Então vamos pro gráfico, sem enrolação. Aqui vamos pro diário para ver onde que a gente tá, beleza? É o seguinte, aqui no diário a gente tá, né, numa pernada de baixa. O diário ele inverteu aqui, né, para baixo. E aí o que que acontece? O mercado ele fez o quê? Ele mitigou, quebrou para, o mercado mitigou, quebrou para baixo, aqui ó, quebrou. Aqui esse então é o topo máximo, né? Aqui o mercado veio, corrigiu aqui nessa área, beleza? E aí chegou novamente ao seu ponto máximo, onde aqui ó, quebrou internamente, né? E aí quebrou internamente de novo e foi seguindo aí, né? Então aqui a gente pode entender que o mercado tá onde? A gente tá aqui numa zona em que o diário está caindo, então a expectativa do diário é continuar baixa, só que depois desse movimento aqui, ó, quando você vê que tem um movimento muito forte, ele começa a fazer o quê? Ele começa a dar talvez um pouco de lado, e depois ele mitiga, volta e depois cai, né? E a outra opção é simplesmente derreter. Mas você vê aqui, ó, toda vez que ele derrete forte, ele tem um espaço de consolidação para poder subir, né? Ou ele, se ele derrete forte, ele consolida e cai de novo, né? Então aqui, ó, derreteu, aqui pode consolidar, mas enfim, como está no diário, né, a gente não leva isso em consideração, porque a gente está no 1 minuto, né, então é muita diferença de candles de um para o outro time frame. Então a gente vai tá entendendo agora, né, que depois dessa queda muito forte, a gente vai estar aí vendo 4 horas para entender um pouco a mais o que a gente pode esperar para nossa sessão de hoje, tá? Então, em consideração, o diário tá numa queda forte, tá? E aí tá onde? Chegando inclusive nesse movimento aqui, ó. Nessa zona em que criou esse imbalance, que já no caso foi preenchido. Então aqui, ó, e ainda criou essa liquidez aqui de trendline. Então, para simplesmente derreter aqui, né, buscar essas liquidezes e ainda fechar esse imbalance é bem mais simples, né? É muito mais chance do que pegar aqui, bater nessa área e inverter. Por quê? Porque o nosso diário já está de baixa. Então, é só continuar a tendência. Então, essa é a nossa expectativa para esse mercado do time frame de um dia, tá? A gente desce aqui para o nosso 4 horas para a gente ver o que está rolando. O que acontece? O 4 horas ele veio, deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês, está travando um pouco, mas tá bom. O 4 horas ele veio, quebrou para cima, né? Então aqui chegou no ponto máximo do diário. E aí o mercado resolveu fazer o que? Uma inversão. Então aqui ó, o mercado, bum, quebrou para baixo. Aí ele fez o que? Corrigiu, bum, quebrou para baixo. Isso indica que se o nosso diário está em queda, o 4 horas ele já chegou no ponto máximo dele, inverteu, o nosso 4 horas também está de queda, certo? Então aqui ó, a gente espera exatamente isso, uma queda para a gente tá prosseguindo aí, seja nessa área aqui, para a gente talvez comprar um pouco e tudo mais, né? E aí acontece que na terça-feira ontem o mercado caiu e chegou nessa área aqui de trás do 4 horas, que é aquela o que? Rally, base, rally, entendeu? E aí essa zona aqui, ela gerou um imbalance, né? Gerou um candle de indecisão que poderia dar um movimento, mas o movimento não para contradizer a tendência atual, muito pelo contrário, mas dar um respiro para depois continuar a ação. Então esse é um tipo de trade em que a gente não coloca um RR gigantesco nem nada do tipo. A gente quer um movimento. Então foi uma entrada aí que você vai ver bem menor do que as que vocês viram que eu gravei nos outros vídeos, como essa aqui, ó, de 20 para 1, essa aqui de 5 para 1 tá ok, mas essa também 5 para 1, enfim, ou essa aqui de 11 para 1, né? Então hoje foi um trade bem mais tranquilo, vocês podem ver, ó, eu operei pouquíssimo, eu operei esse trade aqui de 13 para 1 e depois só esse. Então esse mês tá complicado. Tá? O mercado não tá dando muita oportunidade, mas as que ele der, a gente pega, né? Isso dentro da nossa sessão no caso. Então aqui, ó, o mercado veio e chegou nessa área aqui no 4 horas. O que a gente pode ver? Que aqui essa perna quebrou, né? Então a gente marca o que? Essa é a nossa zona. A gente tem esse candle aqui que vai servir provavelmente de liquidez para chegar nessa zona talvez um dia. Ou até pode liquidar tudo. Ó, já tinha marcado aqui liquidez. E fez o que, ó? Seguiu a trend de liquidez. Então aqui, ó, é só tomar e chegar numa zona mais importante algum dia. Seja essa aqui, né? Então é importante a gente lembrar disso.
Daí, quebramos para baixo, chegamos numa zona. A gente vai pro 15. Então, lembrando, 4 horas de queda, o diário de queda, né? Então, como 4 horas já, vamos fazer aqui um desenho. Esse aqui é o diário, ó. Veio, quebrou para cima, quebrou para baixo, corrigiu e agora tá aqui, né? Só que dentro dessa, vamos fazer ele de vermelho, diário. Só que dentro desse diário aqui, né, o mercado do 4 horas tá aqui, ó. Ele vem, vai, opa. O mercado vem, vai, quebra para baixo, e tal. Tá numa queda, certo? Tá numa queda. Só que aqui o mercado do 4 horas, ele inverte para cima. E aí ele atinge o ponto máximo dele aqui, em que ele faz uma quebra para baixo, faz mais uma, e aí a gente se encontra aqui nesse movimento agora, esperando fazer mais uma quebra, né? Então esse aqui é o diário de vermelho e o 4 horas de azul, né? Então aí a gente espera o que aqui, ó, boss, quebrou para baixo. Então agora que a gente atingiu o limite do 4 horas, né, do diário, o limite da alta, o máximo foi aqui, né, nessa zona, corrigiu, quebrou para baixo também. E aí a gente espera que o mercado continue a tendência e quebre para baixo o diário, beleza? Então aqui a gente espera compras. Só que se existem, ó, por exemplo, essa zona aqui, se existir essa, deixa eu fazer assim, ó. Se existe essa zona em que o mercado toca, ele dá um respiro no 15 minutos, não tem o porquê a gente não entrar. É uma oportunidade e está dentro do nosso plano de trade, então faz total sentido, tá? Então aqui, ó, vamos lá. Aqui pro gráfico de 15 minutos. A gente tem a queda aqui, de 15, não, um fluxo, depois uma quebra, um boss. Aqui, ó, o fluxo de 15, a restabelece a estrutura aqui de 15, né, com esse fluxo aqui, né? E aí a gente tem essa quebra aqui de 15 minutos. E aí a gente tem essa quebra aqui de 15 minutos também, que foi hoje, agora, durante o nosso trade. O que acontece? Aqui, ó, por que eu não considerei isso aqui uma quebra para baixo? Porque é o seguinte, o mercado ele fez o quê? Ele sweepou, foi para cima e ele seguiu a tendência. A nossa tendência é de alta, então um sweep, de acordo para nossa tendência, ele não é considerado um boss, tá? Isso aí pode gerar confusão em vocês, igual já gerou para mim, até que o Eduardo me explicou alguns pontos que eu não sabia antes, tá? Então aqui o mercado veio, ó, 15 minutos veio, deixou essa liquidez aqui, né, dessa mini quebra. Aqui, ó, tomou essa liquidez, bateu na zona, aí fez o que? Boom, derreteu, sweepou esse fundo, né, tomou mais liquidez, aí veio, inverteu 5 minutos para cima, aqui foi só uma tomada de liquidez, inverteu para cima, deixou uma zona e entramos, tá? Então no 15 minutos, o nosso 15 minutos bateu num order block ali, que eu mostrei para vocês no 4 horas de respiro, né, que é aquele candle de indecisão de rally, base rally, então aqui essa é um base do 4 horas ali antes do rally. Então aqui ele daria um movimento pra gente, né? Nem que ele seja só até aqui e depois caia novamente. Mas essa consolidação aqui no 4 horas são pouquíssimos candles. 1, 2, 3 candles no máximo. E aí depois vai derreter novamente, né? Então, vamos lá. Aqui a gente desce para os 5 minutos para entender qual que é o momento de mercado dos 5 minutos, beleza? Aqui, ó, a nossa sessão começou exatamente aqui, tá? Deixa eu fazer uma marcação pra gente ter certinho onde começou. Minha sessão aqui, como eu moro nos Estados Unidos, começou às 8. Começamos aqui, tá? Então o mercado ele tinha feito o quê? Ele tinha criado aqui, né? Ele tava com 5 de baixa que ele tinha invertido para tomar essa liquidez. Aí fez o quê? Bum, quebrou para cima. 1 minuto também, do mesmo jeito. Quebrou para cima de novo. E aí fez o quê? Deixou essa zona aqui, ó. Essa zona. Por que eu marquei essa zona e eu não marquei só esse candle aqui? Porque você pode ver que o mercado ele não está respeitando muito as zonas, né? Ele está vindo, voltando, quebrando para baixo para fazer os sweeps. Então eu preferi marcar uma zona, uma range zone, do que simplesmente um fractal. Hoje o mercado mostra pra gente que o fractal é legal. Pô, tava maravilhoso ali, vocês viram os meus trades de março? Bateram. Agora, nesse mês de abril, eu tô percebendo que tá tendo uma tendência aqui de range zone, entende? Ao invés de um fractal. Por exemplo, aqui, ó, essa área aqui não pegou no fractal aqui que tá no final, pegou na range zone e inverteu, né? Então aqui o que acontece? Eu peguei essa zona aqui dos 5 minutos, marquei porque, ó, aqui essa zona já tinha sido mitigada, né? Aqui já tinha sido preenchido o imbalance. E aí entrar aqui, cara, não faz sentido pra mim. Aqui não tem um sentido.
Só que aí o mercado deixa pra gente essa zona aqui, que tem balance e imbalance não preenchido, né? É aí que tá importante, imbalance não preenchido. E aí a gente já deixa até, vamos rodar como se fosse um replay aqui, ó, porque a gente consegue ver juntos como é que isso aqui vai acontecer. Cara, meu computador tá... Aí. Aqui. Então aqui a gente vai descer pro 3 minutos. Pra gente ver como é que tá o mercado aqui. Aí vocês veem, o mercado ele tá aqui, ó. Você vê que a range zone aqui ela já tá um pouco menor. Aí estaria aqui, né? Aí se desce pro 2 vai estar menor ainda. Aí estaria mais ou menos aqui, né? E aqui não é interessante pra gente, né? Pra mim, seria essa zona aqui. Essa zona aqui que eu consideraria, tá? Só que aí já teria pego a liquidez aqui. Quando eu vi, eu tinha marcado essa área. Quando eu vi que tava já liquidada essa área, eu falei, cara, eu vou dar pra otimizar um pouco mais. E aí que eu fui pro 4 minutos, em que eu vi, ó, esse candle aqui, esse candle preto aqui de compra, né? E eu vi que a liquidez que ele tava... Deixa eu tirar essa marcação aqui. Eu vi que essa liquidez aqui, ela tava muito mais interessante pra gente, né? Perdão, foi do 5. Que essa liquidez, esse ponto aqui estava muito mais interessante. E por que, que eu achei mais interessante para mim? Porque os meus pips na entrada, o meu plano pessoal disse que de 30 a 50 pips é o ideal. Só que aqui, se eu adicionasse mais esse ponto aqui, o meu stop, ó, ele ia estar com 88. E para mim eu já entrar aqui com esse de 78 já estava alto. Então não queria aumentar o meu risco, diminuir o meu risco retorno e ter um stop maior ainda, sabe? Não faz sentido para o operacional, principalmente quando a gente fala sobre esses movimentos que eu acabei de comentar, de contra-tendência, vamos dizer assim, né, para o mercado dar esse respiro. Então não tem o porquê, né? Então o que eu decido fazer aqui? Eu vejo essa área, né, do mercado, aí eu vejo que o mercado quebrou mais uma vez 1 minuto, ó. Aqui deixou um monte de topo igual, tomou essa liquidez aqui dos topos iguais, tomou a liquidez aqui, aí o mercado tem o que? Essa zona aqui para respeitar. Só que, olha só, ele tá com uma liquidez pré-área. Então, por qual motivo o mercado viria aqui, deixaria essa liquidez e iria, sabe? Pode acontecer, com certeza. Só que, quando você para analisar, os mercados, as zonas que mais são interessantes pra gente quando a gente fala de uma entrada, como aqui, ó, o mercado veio e aí ele fez o que? Induziu esse aqui, ó, induziu essa zona. Induziu essa zona, aí fez o boom e a quebra para cima. E aí da mesma forma eu tava esperando algo parecido aqui. O mercado ele vir, ele liquidar esse fundinho, entrar na nossa área, seja aqui, aqui ou chegar quase no final, mas ele induzir a área para poder subir novamente. Porque é isso que o mercado já estava mostrando pra gente, ó. O mercado vem, ó, vai, induz, sobe. O mercado vem, né, quebra para cima, induz, sobe. Então eu já estava esperando por algo assim, tá? Aí o mercado simples, aí nesse ponto eu já penso, é aqui que eu quero a minha entrada, abaixo dessa liquidez, protegendo o fundo, e eu quero sair aonde? Aqui. Se a gente for parar para analisar a nossa seção de Tóquio, que é onde mora a liquidez, cadê? A liquidez estava aqui, ó, da seção de Tóquio. Só que aqui tinha sido qual que é o nome? A mínima de um dia anterior. E logo acima desse dia anterior, a gente tem uma zona aqui, ó, que pode travar o preço, tá? E aí a gente pega aqui, eu peguei a range zone e eu marquei esse ponto aqui, tá? Que tem inclusive tanto um suporte quanto uma resistência para o preço cair. Então eu peguei e eu deixei o meu take profit para ser exatamente nessa zona aqui, me dando aí uns 5 para 1, beleza? Se a gente for aqui no 15 minutos, dá para ver melhor o que eu tô falando aqui nessa área. Ó, ela veio, fez aqui um drop, base, drop, né? Então aqui eu peguei essa zona exatamente e deixei para sair nela. Então, voltando aqui para os 5 minutos, o mercado vem aqui, já vem forte, né, para baixo, dá uma reação para liquidar essa área aqui de order block, e aí ele entra na nossa entrada, ele coloca a gente dentro da entrada, e depois de colocar a gente na entrada, foi claro esse trade, liquidez, induziu aqui, ó, realizou uma indução desses fundos, gerou esse topo, né, onde liquidou aqui e veio buscar mais no fundo e ainda induziu esse fundo aqui. Então é uma zona muito legal aqui que eu gostei pra caramba, tá?
era a única não mitigada, isso aqui não dá para considerar uma zona, né? Não dá. Primeiramente porque não tem força suficiente aqui, não tem um fractal de indecisão. Esse fractal de indecisão, ó, já foi preenchido, então aqui não existe o porquê. E aí, enquanto isso, esse foi induzido quase que nada no caso. Nenhum desses pontos, só esse fractal aqui por último. Mas esse aqui, o preto, ainda não. Então, pré-zona, uma liquidez com chance de indução numa alta, que o mercado já tinha virado aqui batendo no 4 horas, não tem o porquê eu não entrar. Então eu realizo a minha entrada e o mercado, depois de induzir essa zona, ele acaba ficando muito forte, induziu o que precisava e ganhou a força necessária para, ué, opa, chegamos aqui para bater aqui o nosso TP final. Então ali bateu na nossa zona, subiu mais um pouco, né? E teve a queda, provavelmente vai continuar subindo. Só que, como é contra a tendência, não tenho porquê eu estar entrando com um trade super alongado, tá? Eu vou aqui otimizar os meus ganhos e dar aí para mim um trade vencedor, já que eu não operei direito esse mês, 2 execuções somente. Então, esse foi o trade de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Foi um trade bem simples, né? Porque aqui, né, o 15 minutos, igual a gente tinha comentado, 15 minutos estava aqui numa baixa, a baixa, aqui ele bate na zona, inverte o 15 minutos depois de bater na zona de 4 horas, aqui ó, aí depois hoje ele quebra novamente, então aqui quando ele já tinha quebrado, e ainda sweepado esse fundo, e aí trocado a tendência do 5, foi aqui onde eu pensei que eu realizaria uma entrada. Os time frames de diário e 4 horas estão numa baixa, claro, porque são time frames gigantescos, enquanto o 15 minutos, quando bateu na zona de 4 horas, inverteu. Então o mercado vai dar um respiro, chegar numa zona um pouco mais alta, né? Lembra do diário, que tem aquele imbalance, e no 4 horas também tem um imbalance lá para preencher? Então, o mercado precisaria preencher aquele imbalance, e é por isso que aqui a gente entrou numa compra, tá? Primeiramente porque é uma das zonas mais baixas do 4 horas, antes de quebrar, porque precisa fazer o respiro, e não existe um mercado que só vai numa tendência para sempre, né? Então aqui a gente teve todas as confirmações e confluências possíveis para a gente realizar um belo de um trade, beleza? Espero que vocês tenham entendido. E é isso, tamo junto. Até o próximo trade.